Vamos lá então para mais uma aula. E hoje nós vamos dar uma estruturada nesse abdômen dela aqui. Só vou ficar offline aqui no WhatsApp, que eu esqueci, senão fica fazendo barulho. E é isso aí. Vamos lá então dar um jeito nesse abdômen dela aqui. Tá? O que nós vamos fazer aqui, ó? Aqui, como no homem, o plexo, tá? Ele é um pouquinho mais saltado para frente, tá? Mas aí o seio, depende do tamanho dos seios, ele cobre, né, o plexo, mas ele tem que estar ali. Nós temos aqui um volumezinho para o plexo já, tá? E agora a gente só vai suavizar esse volume, ó, colocando um pouquinho de massa aqui, ó. A gente já consegue suavizar o plexo. Com auxílio de uma ferramenta da sua preferência, você solda bem bonitinho aqui o plexo. Tá, esse volume aqui, que seria o volume do plexo. Ó. Tá, e agora a gente suaviza com a mão, para não ficar tão saltado assim. Já podemos ir aqui então pro abdômen. O abdominal aqui da personagem que eu tô procurando fazer como referência, ele tá bem certinho, tá? Então vai ficar alto isso aqui. A gente pode dividir, ó, esse volume aqui a gente pode dividir em dois, porque já tem um certo volume aqui no abdômen dela. Então vamos colocar do meio para fora esse abdômen aqui, ó, tá? Do meio para fora. Ó. E vamos dar um formato, tá, mais quadrado. O abdômen dela é bem quadradinho. Vamos dar um formato assim mais quadradinho. Dos dois lados iguais. Deixa eu endireitar uma posição cômoda para mim aqui. Ó, eu tô quase que desenhando mesmo o abdômen aqui, tá? Agora vamos fazer o próximo, que vai ser a mesma coisa. Vamos lá, vamos dar formato. Se necessário, a gente volta aqui e conserta o abdômen, tá? O umbigo dela tá abaixo desse que eu fiz aqui, então nós vamos fazer aqui o umbigo dela bem aqui, ó. E eu achei que ficou bem legal pra peça, ficou bem harmônico.
Estou dando formato aqui no abdômen. E eu acho que eu vou ter que pôr um pouquinho mais de massa no abdômen de cima. O abdominal dela aqui no meio, ele dá uma descida aqui, ó, entrando, encaixando no outro. Acho que eu vou colocar uma capinha já de massa aqui, porque eu tô sentindo falta aqui, ó. Esse lado até que tá legal. Esse lado aqui até que tá legal. Vamos ver se eu consigo puxar massa daqui pra cá. Consegui. Se encolher muito, depois a gente coloca mais um pouquinho de massa aqui. Ó, aí vamos suavizando então aqui o músculo. Podemos já dar um certo acabamento, tá? Porque ainda nós vamos fazer muita coisa nessa peça aqui ainda. Não vou marcar aqui, ó, a região do óblico dela, não vou deixar muito marcado, só o abdominal mesmo, só o reto abdominal. Aí depois a gente conserta esse abdominal, ficou meio avacalhadinho, só passar o pincel com água depois e vai ficar tudo certo. Agora vamos fazer essa terceira parte do abdômen aqui. Ó, em relação à peça, quantidade de massa que eu peguei, vou dividir essa quantidade ao meio. E colocamos aqui então, respeitando a mesma largura do abdômen aqui, tá? Ó, eu acho que esse aqui tá com um pouquinho mais de massa. Ó, faltou um pouquinho de massa, coloca, né? Se sobrar, aí fica pior pra tirar. Mas se faltar, dá pra colocar mais massa aqui. Aí a gente já vai pros músculos aqui do óblico. Ó. Já temos aqui então o abdômen dela. Eu só vou dar uma alisada aqui e puxar a massa mais pro lado, ó. Puxando a massa mais pro lado e acertando os cantos já. O abdômen funciona assim, ó. Essa parte aqui é mais alta, o primeiro músculo é mais alto. O segundo músculo acompanha o mesmo nível da ponta do primeiro, tá? Ele acompanha o mesmo nível. Aí chega aqui e forma uma pochetezinha, que é normal, tá? Tem que ter, não é reto para baixo, não. Então eu vou erguer um pouquinho mais. Vou erguer um pouquinho mais aqui.
só para dar o formato certo. Aí, estamos já com o abdômen definido aqui, só falta dar acabamento então. Vamos puxar mais para o lado um pouquinho também. A gente já pode fazer um acabamento com as mãos mesmo, ó, com os dedos. Isso aqui também, depois que você passar o pincel e quando ele der uma secadinha, você pode voltar ali e consertar alguma coisa que ficou fora aqui, tá? Ficou errado, você pode consertar depois também. Tá, e agora eu quero fazer esse oblíquo dela aqui, esse oblíquo, tá? Ele é bem saltado, eu achei bonito. Tá, então a gente vai fazer ele, ó, pegar duas massas iguais, vamos fazer uma gota bem grande, ó, tá? Uma gota bem grande. E o oblíquo dela, ele vem aqui do final, onde emenda aqui, ó, o músculo da perna já, da coxa, ó, e vai até a metade do segundo músculo aqui do abdômen, ó. Ó, ele faz isso aqui, ó. Vai até a metade aqui, ó. Aí ele fica reto aqui. Opa, desculpa, eu fugi da imagem aqui. Mas é isso aqui, ó. Aí ele vem em direção a pubis aqui, tá? A pelvis, ó. Aí ele vai lá para trás. Ó, ele se encontra aqui na divisão entre o médio glúteo, e o dorsal. Ó. Eu estou empurrando e ajeitando ele. Empurrando e ajeitando. Aqui vai ser a mesma coisa. Você empurra ele para trás. Ele não tá de lado, ele não tapa o abdômen, ó. Tá? O abdômen fica aparecendo. Depois, se precisar, a gente conserta, mas eu quero deixar ele não vai ficar definido ainda. É só mais ou menos o local onde ele vai estar, tá? Mais ou menos a presença dele pra gente dar formato na nossa peça aqui. Agora eu vou pôr um pouco aqui de volume aqui na cintura. Ela fica um pouquinho mais forte, tá? Porque ela tava com a cintura muito fina. E alisar, bem alisadinho. E puxar aqui, ó, pra dorsal. E vamos consertar esse
o oblíquo aqui já, ó, puxando ele para cima aqui, ó. Ele faz esse formato aqui, tá? Vamos puxar o outro também. E já vamos deixar certo já, para quando a gente finalizar o músculo dos glúteos, já ficar certo, tudo certinho já no lugar. Ó, ele desce, tá vendo? Ó, o oblíquo, ele faz ele tem esse volume aqui, ó, esse contorno aqui, ó. Ó, desce aqui se a gente for fazer uma figura masculina, aqui ficaria o serrátil, mas não convém colocar nela que fica feio, né? O máximo que você pode colocar ali algumas marcas de osso da costela ali, sabe? O serrátil não fica bem legal, não fica legal na mulher não. E esse lado da cintura vai ficar mais dobrado e esse aqui mais reto. Então a gente pode tirar bem aqui, ó. Ó, e puxa, vem puxando o oblíquo aqui, ó, no sentido da pelvis aqui, tá? Da pubis. E aqui é mais reto esse lado porque ela tá pendendo para esse lado aqui. Vamos encaixar esse restante de massa aqui. Isso aqui é um trabalho mais um trabalho de blocagem mesmo, tá? Do que de definição, do que de finalização. Como eu falei, a peça feminina você precisa ter paciência, vai devagar, acrescentando volume, tirando volume se precisar. Ó, eu tô só fazendo aqui o acabamento embaixo para soldar bem. Ó, outra coisa, ó, a soldagem, a boa soldagem é isso aqui, ó, você não deixar esses buracos aqui, tá? Então qualquer cantinho que você vê, você passa a ferramenta ali, ó. Quero soldar bem para não ficar rachadura na peça. Eu não tenho muito o que ver aqui, eu só estou fazendo para vocês. Podia fazer isso offline já, só mostrar onde é que era, mas aí vocês ficam perdidos. Então é melhor gastar um pouquinho de tempo em vídeo e mostrando direitinho o que vocês devem fazer, tá? Agora vamos definir então
algumas coisas aqui. Ó. Aqui seria o final da costela, tá? A caixa torácica. A gente já pode deixar bem marcado essa parte aqui, né? Desse lado aqui. Não tá tão envergado porque ela tá nessa posição jogando peso pro lado esquerdo, no caso. Isso. Isso aí. Agora aqui a gente pode colocar um volumezinho pro tensor da face à lata. Vamos colocar do lado de cá também. Ó, ele segue a lateral da coxa aqui, ó. Tá? Então só você ir delineando ele aqui. Suaviza ele direitinho. Tem que cuidar para não parecer culote. E aqui a gente pode pôr um pouquinho mais de volume, que agora que secou o biscuit de ontem para hoje, já dá para perceber a falta de volume na perna dela. Então a gente já vai resolver esse probleminha. Ó, ela tá precisando de volume aqui, ó. Tá na perna aqui, nessa parte de cima. Então a gente já vai colocar. Estamos aumentando o volume do reto femoral aqui, do músculo reto femoral. Eu já estou conseguindo o desenho do oblíquo que eu quero aqui dela. Vamos puxar esse reto femoral mais para baixo. Deixa eu ver quanto tempo, 4 minutos. Dá tempo de terminar esse reto femoral. Lembrando mais uma vez, se trata de uma escultura. Esculpir e modelar, você tem que ter paciência, vai colocando massa para atingir certo os volumes corretos da peça. Tá? Provavelmente vai precisar um pouco mais de volume desse reto femoral aqui, mas eu vou deixar secar.
Vou deixar secar bem isso aqui para não virar aquela lambança. Tá? E tem 3 minutos, mas nós vamos parar por aqui. Esse vídeo a gente para por aqui. Então foi feito o que? Foi feito o abdômen e eu puxei um pouco do reto femoral aqui só para não perder tempo de vídeo, tá? Mas quando a gente for mexer mais na perna aqui, a gente melhora isso. E é isso aí então, pessoal. Até o próximo vídeo.